Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula na escola ZipByte. Nós estamos iniciando aqui nossa segunda aula do Photoshop online, então vamos lá. Primeiro, para começarmos a nossa atividade, abra no site do Photoshop online em seu navegador da internet. Assim que o site se abrir e o Photoshop online se abrir, então clique na opção Abrir do computador. Selecione o arquivo PSD que fizemos na aula em vídeo do Morango. Então, naquela aula passada, a gente fez aquele arquivo PSD. Aí vocês vão na pasta de vocês, seleciona aquele arquivo e depois clique em Abrir. Então, aqui nós abrimos o arquivo da aula passada. Então, após abrir a imagem, selecione a camada onde está a imagem do morango. Oculte a visualização das camadas do respingo e da camada do fundo, clicando no olho ao lado das camadas. Após isso, nós iremos selecionar a ferramenta Seleção por Laço. Com a ferramenta Seleção por Laço selecionada, selecione a parte inferior do morango, assim como mostra a imagem aqui. Com a parte do morango selecionada, aperte as teclas Ctrl junto com a tecla J. Então, a tecla Ctrl e o J ao mesmo tempo. Então, note que será criada uma nova camada somente com a parte que nós selecionamos lá do morango. Então, é como se nós tivéssemos cortado esse pedaço e ficou na camada número 3. Agora, selecione novamente a camada do morango. Selecione novamente a ferramenta de seleção por laço. E com essa ferramenta de seleção por laço, nós faremos uma seleção logo acima daquela seleção anterior que nós fizemos. Então, a seleção ficará assim. Em seguida, aperte novamente as teclas Ctrl e J juntas. E note que será formada mais uma nova camada, essa é a camada de número 4. Note que nessa camada ficará com esse pedacinho que nós selecionamos aqui. Agora, selecione novamente aquela camada que está o morango inteiro, que é a Layer 0. E com a ferramenta Seleção por Laço selecionada, novamente selecione o restante do morango, que será o último pedaço. Então, logo acima da seleção anterior que nós fizemos, selecione agora o restante dele. Então, a seleção vai ficar assim. Em seguida, aperte as teclas Ctrl e J juntas. Note que será criada mais uma camada com este último pedaço que selecionamos. Ela será chamada camada 5. Agora, nós iremos clicar sobre a ferramenta Mover. Clique lá no menu Selecionar, Anular Seleção. Selecione novamente a camada do morango. Agora, vocês vão... Sabe essa camada, Layer 0? Ela tá com o morango inteiro, então vocês vão selecionar ela. Clique com o botão esquerdo aí do seu mouse, segure e arraste até a lixeirinha que tem ali abaixo das layers, igual mostra aqui na imagem. Agora, selecione a camada 3, onde está o primeiro corte que fizemos no morango, e arraste esse pedaço um pouquinho para a direita, como mostra a imagem.
Caso vocês queiram que exiba esse quadradinho que tem vários pontinhos em volta para modificar o tamanho, é só marcar ali a opção Controlos de transformação. Mas selecionando ou não, não vai alterar nada no trabalho com o morango agora. Mas se quiser, né, por opção, pode marcar ali Controlos de transformação. Agora selecione a camada 4, onde está o penúltimo corte que fizemos no morango, e arraste esse pedaço um pouquinho para a esquerda, como mostra a imagem. Agora selecione a camada 5, onde está o último corte que fizemos no morango, e arraste esse pedaço um pouquinho para a direita, como mostra a imagem. Note que todos os pedaços do morango nós demos um pouquinho uma distância entre cada pedaço, justamente porque nessas entradas nós iremos fazer um efeito bem legal. Então, agora abra a visualização das camadas do respingo e da camada do fundo, clicando naquele olho ao lado das camadas. Agora nós iremos salvar, por isso, clique no menu Ficheiro, clique no menu Gravar como PSD, abra a pasta onde você deseja salvar essa aula e digite como nome do arquivo Aula Morango-Aula 2 e clique em Salvar. Caso essa opção não apareça no seu computador, é porque essa imagem foi automaticamente salva na pasta Download. Então, vocês podem ir lá na sua pasta Download do computador, abra a pasta, vê se o arquivo está lá e renomeie ele como Aula Morango-Aula 2 e recorte esse arquivo e cole em uma pasta que você acha que fique melhor para a gente estar utilizando toda a aula, porque essa aula terá continuações, tá ok? Então, aqui nós encerramos a nossa segunda aula. Nós iremos dar continuidade a esse mesmo arquivo. Então, vai precisar que esse arquivo esteja salvo em uma pasta de vocês. Obrigado por participar dessa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau!